Bom dia, tarde e noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, né, de desenvolvimento mobile. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a compreensão aí dos arquivos, né, do nosso projeto e dos nossos aplicativos também, no nosso arquivo aí /projeto Django, beleza? Como sempre, os requisitos são os mesmos, né? E o sumário a gente falou um pouquinho hoje sobre arquivos do projeto e vamos falar um pouquinho sobre projetos síncronos e assíncronos. Vamos falar sobre os arquivos do aplicativo, arquivos e diretórios adicionais, arquivos estáticos e a gente vai falar um pouquinho ainda do git ignore, beleza? Okay, let's go. Então, quando a gente cria o nosso projeto no Django, a gente faz lá o Django admin, start project e o nome do nosso projeto. Por padrão, né, o Django ele vai carregar alguns arquivos e diretórios no nosso projeto, beleza? E os arquivos principais são esses 5 aqui, que é o ASGI, o init, o settings, o URLs e o WSGI. O ASGI e o WSGI, a gente só vai se preocupar com eles lá no final na parte de implantação. Eles são interessantes quando a gente vai implantar o nosso projeto, tá? O init também a gente não vai fazer muito uso dele, a gente vai entender por quê. A gente vai focar mais no URLs e no settings, tá? O ASGI, ele é uma especificação, né? Nesse caso é um arquivo que vai definir como os servidores web podem se comunicar com aplicativos web assíncronos em Python. Então, se nossa aplicação web, né, for assíncrona, a gente vai precisar utilizar o ASGI, mas não vai ser o nosso caso, tá? Para o nosso projeto, a gente vai utilizar uma aplicação síncrona. E a gente vai entender mais ou menos o que é isso lá na frente também. O init ele é um arquivo que ele vai inicializar mesmo o diretório. Ele marca o diretório como um pacote em Python. Então, geralmente o conteúdo dele é vazio, mas nem sempre. Ele acaba sendo necessário dentro de um diretório para poder mostrar para o Python, né, que aquele diretório é um diretório como um pacote importável. Então, na hora de você fazer imports, esse init aqui é muito interessante dentro do diretório. A gente também vai ver ele na prática mais lá na frente. O settings.py ele vai ser interessante porque ele possui todas as configurações do nosso aplicativo, tá? A gente vai usar ele continuamente para poder fazer alterações, como configurações do banco de dados, como configurações de segurança, middleware, configurações de arquivos estáticos, enfim, e muitos outros também. O urls.py ele vai ser usado para poder mapear as URLs do site para as visualizações correspondentes. Então, quando um usuário ele acessa o browser, né, o navegador, e ele insere uma URL, esse urls.py faz um catch, pega essa solicitação e ele vai redirecionar para a view correspondente àquele URL. Então ele só faz isso, tá? Ele vai conter essa lista de padrões de URL que são usados pelo Django para poder determinar quais são as visualizações que devem ser chamadas para um determinado URL. A gente também pode criar um novo arquivo urls.py dentro de uma aplicação. Porque lembrando, esses aqui são os arquivos do projeto. E a gente tem uma diferença entre projeto e aplicativo, que foi o que eu comentei na aula passada. Então, o urls.py ele vem como padrão no diretório do projeto. Mas a gente também pode criar um arquivo urls.py dentro de uma aplicação para especificar os URLs que são direcionadas para aquela aplicação em específico, tá? A gente também vai conseguir enxergar isso na prática. E o WSGI, ao contrário do ASGI, ele é uma especificação que define como os servidores web podem se comunicar com aplicativos web em Python síncronos, né? Então, como é que funciona? Na verdade, é o que a gente já compreende, né, hoje, do funcionamento de um servidor web. Então, o usuário ele vai digitar uma URL ou vai clicar no link, e aí, através, né, do seu navegador, da sua máquina. E aí, o navegador ele vai formatar essa informação e vai fazer uma requisição a um servidor web, que a gente chama de request. Esse servidor ele vai encontrar a página dentro dele e vai retornar essa página. Na verdade, vai processar primeiro, né? E depois ele retorna ao solicitante essa página. E a gente chama esse retorno aí de response, beleza? Contendo essa informação aí que ele solicitou. E aí o browser ele vai receber os dados e vai formatar para ser exibido para o usuário, em que o usuário vai poder visualizar essa página normalmente, né? Então você, por exemplo, acessou a página do facebook.com, fez um get na página do facebook.com. Você fez através do seu navegador,
essa request que você fez vai para os servidores lá da Meta. A Meta vai solicitar essa URL que você mandou para encontrar a página que você solicitou e vai retornar essa página para você e você vai conseguir visualizar lá a página bem bonitinha HTML do Facebook, tá? A página inicial. E aqui está dividido bem, né, entre o lado do cliente, o client side, e o server side, né, o lado do servidor também. E agora a diferença um pouquinho, né, do que são projetos síncronos para os projetos assíncronos. E aqui já tem alguns exemplos para conceituar, né, esses dois tipos. Para o projeto síncrono, quando um cliente ele faz uma solicitação para poder visualizar os detalhes de um produto, o servidor web precisa buscar esses detalhes no banco de dados antes de retornar a resposta ao cliente. Então ele busca, vai processar, e aí durante esse tempo o servidor ele vai ficar inativo, aguardando essa conclusão da consulta. E aí depois ele vai retornar para o usuário. Isso tudo antes de atender a próxima solicitação. Para os projetos assíncronos, quando um cliente ele faz uma solicitação para reproduzir uma música, você está lá no seu Spotify, você coloca lá uma música, o servidor web ele precisa buscar o arquivo de áudio e vai transmitir ao cliente em tempo real. Mas enquanto ele transmite em tempo real, ele também pode ter outras funcionalidades, né? Você pode também fazer outras requisições. Então, enquanto isso, o servidor ele pode continuar a atender outras solicitações de clientes simultaneamente, sem esperar pela conclusão da transmissão de áudio. Porque imagina, você está escutando seu áudio e para alguém acessar o Spotify ou para você acessar outra funcionalidade do Spotify, você primeiro ia precisar finalizar o seu áudio, escutar a música por completo, para depois fazer modificações, alterações ou, enfim, acessar a plataforma lá, né? Fazer outros get, outras requisições. Então aqui tem uma diferença, né? Na requisição síncrona ele faz um processo, quando esse processo é encerrado ele inicia outro processo, ou seja, outra requisição. Na requisição assíncrona, ele vai fazer um processo, mas enquanto um processo está sendo feito, ele também pode fazer outros processos simultaneamente, tá? Então ele tem uma concorrênciazinha. Então ele tem a requisição 1, mas também tem a requisição 2 fazendo de maneira simultânea, tem a requisição 3, poderia também ter outras requisições aqui, simultâneas, tá? E agora a gente entra para os arquivos do aplicativo, né? Então quando a gente cria o nosso projeto, a gente tem também um aplicativo chamado manage.py, que é o aplicativo inicializador do nosso projeto, né? E com ele a gente consegue mandar um comando lá, por exemplo, um Python manage.py, sei lá, start app, o nome do aplicativo, a gente vai criar um aplicativo dentro do nosso projeto. E com isso, né, vai também surgir vários arquivos default, padrões, dentro do nosso aplicativo. Entre eles o admin.py, o apps.py, novamente o init.py, o models.py, testes.py e o views.py. Percebam que tem uma quantidade maior, né, de arquivos dentro de um aplicativo e também são totalmente diferentes dos arquivos que vem no projeto, beleza? Essa aqui é uma boa maneira de a gente conseguir também identificar a diferença entre os dois. Lembrando, né, a gente poderia criar outros arquivos dentro do aplicativo, como o urls.py que eu falei para vocês, e associar aquele urls.py lá do projeto com esse urls.py aqui do aplicativo. Mas, de novo, a gente vai verificar isso também na prática, porque vai ser super útil para a gente, tá? E aí, o que é que vem no admin.py, né? O admin.py, ele vai ser usado para poder registrar os modelos do nosso aplicativo, para poder exibir no painel de administração do Django. Então, a gente tem um painel administrativo do Django, que você acessa lá com localhost, na porta direitinho, /admin, você vai estar acessando lá a parte administrativa. E para você adicionar os modelos que você criou, né, os models, que a gente vai falar um pouquinho sobre ainda, você precisa chegar nesse arquivo admin.py e fazer um register lá, tá? Então, se eu não me engano é admin.site.register e você bota o nome do modelo, importando ele, claro. E aí automaticamente ele vai estar associado já na plataforma administrativa do Django para a gente poder visualizar e fazer modificações, criar objeto, deletar objeto, tudo pela plataforma administrativa do Django, tá? Aí, eu deduzi, mas é isso mesmo, aqui embaixo já tinha, admin.site.register e a gente coloca o nome do modelo. O apps.py, ele é feito para a gente poder personalizar e configurar aspectos específicos do seu aplicativo. A gente pode alterar o nome do aplicativo para fazer referência a outras partes do código, como em URLs, templates e outros aplicativos. A gente pode personalizar ainda mais o comportamento do aplicativo, como sobrescrever alguns métodos, tá? Para poder executar essas inicializações personalizadas.
Porque eu falei para vocês que uma parte boa do Django também é que ele não é engessado, né? A gente consegue sobreescrever métodos, consegue utilizar do polimorfismo para poder fazer alterações, modificações ou até heranças também, para poder alimentar mais, né, essas estruturas, beleza? E aí o apps.py ele permite que a gente faça isso referente a essas configurações específicas do nosso aplicativo que a gente acabou de criar, tá? O models.py ele vai ser usado para a gente poder definir os modelos de banco de dados do aplicativo. Um modelo em uma classe Python que define a estrutura e o comportamento dos dados do seu aplicativo. Você define campos de dados, métodos de consulta e métodos de manipulação de dados dentro dos modelos. Este arquivo é essencial para definir a estrutura do banco de dados do seu aplicativo. Então, vai ser no models.py que a gente vai fazer toda a parte de modelagem aqui, tá? Então, é nele que a gente vai escrever nossas entidades, quais são os campos das nossas entidades, é tudo dentro de models. Como é que a gente vai definir como ele deve ser visualizado? Então, tudo isso vai ser dentro desse arquivo models.py e a gente vai utilizar de uma classe muito importante chamada model, tá? Então, a gente vai importar o models.model e ele vai usar ele como uma classe Py, né? Dentro de nossas classes, para a gente poder usar justamente os métodos que já foram implementados nessa classe model, né? E aí, quando o Django começar a executar os modelos, as entidades que a gente criou, vai ser muito mais fácil para poder se estruturar dentro da arquitetura Django através da execução desses métodos já criados, já definidos pelo Django em Model, tá? O testes.py a gente vai usar para poder escrever testes, né? Como o próprio nome diz, a gente vai automatizar os testes do nosso aplicativo. Esses testes vão ajudar a gente a detectar os erros e a gente pode escrever testes também para poder verificar o comportamento dos modelos, das visualizações, dos formulários e outras partes do aplicativo. Então, é um arquivo de testes, tá? Que a gente vai poder escrever os testes mesmo do nosso aplicativo, tal qual tem projetos do tipo Java, né? Eles também têm diretórios e arquivos do tipo teste também para a gente poder escrever esses testes automatizados lá. E a gente consegue fazer testes dos models, das views, dos forms, beleza? View também é uma parte super importante, né? Não é à toa que faz parte da arquitetura. Ele é usado para a gente poder definir as visualizações do nosso aplicativo. As visualizações, ou views, elas são funções ou classes, tá? Python, que processam as solicitações do cliente e vão retornar as respostas HTTP. Então, são funções que vão receber uma request e vai devolver um response. E tudo que está entre uma request e um response são a lógica do nosso negócio. Então, a gente vai construir toda a lógica. Ele enviou um usuário enviou uma request. A gente, sei lá, precisa verificar se ele está autenticado, né? Se ele pode ter acesso a isso que ele está pedindo. E a gente retorna o que precisar de acordo com isso. Ele solicitou, não sei, um dado do banco de dados. Então, é dentro desse intervalozinho entre a request e a response que a gente pesquisa o dado do banco de dados e faz o retorno para ele através da response. Então, é na views que a gente faz toda a nossa lógica, tá? A gente vai manipular os dados, o banco de dados nele também, e a gente vai renderizar os modelos, os templates também, tá? Para devolver para o usuário e responder, por fim, as solicitações dele. E a gente tem outros diretórios e arquivos adicionais, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Esses aqui são só alguns, talvez a gente precise lidar com outros também, mas são criados, a gente vai precisar criar no meio do caminho. Primeiro, templates, né? Templates ele é um diretório usado para poder armazenar os modelos HTML que são usados para renderizar as páginas da web do seu aplicativo. Então, na nossa view, quando a gente precisa retornar uma página HTML para um usuário, a gente geralmente usa uma função chamada render, né, que é para renderizar. E aí, essa render, a gente passa justamente um arquivo HTML como parâmetro para ela. E onde é que o Django procura esse arquivo .html, né, que a gente colocou? Ele procura justamente um diretório chamado templates. Então, ele vai dentro do templates, vai achar aquele arquivo e vai conseguir retornar ou fazer alterações nele para enviar para o usuário, tá? O diretório static, o estático, né, ele é usado para poder armazenar os arquivos estáticos, como CSS, imagens, JavaScript,
que são servidos diretamente aí para o navegador do cliente. As migrations, que é um diretório também, ele registra um histórico de alterações do nosso modelo. Então, cada vez que você faz alterações no modelo do aplicativo, o Django ele vai criar arquivos de migração que descrevem as alterações no esquema do banco de dados. Estes arquivos de migração são armazenados no diretório Migrations e são usados pelo Django para atualizar o esquema do banco de dados durante o comando migrate. Então, se você criou, por exemplo, um model, e aí você precisa agora relacionar esse model com o banco de dados, só vai ser essa tabela no banco de dados, a gente vai rodar o Make Migrations. Então, Python, manage.py, Make Migrations. Nesse momento, ele vai realizar as migrações. Quando ele faz isso, ele cria esse diretório chamado Migrations e salva aquelas alterações lá. Aí você fez uma outra alteração agora. Então, ele vai atualizar esse diretório Migrations com essas novas atualizações. E ele vai fazer um histórico ali de alterações. Beleza? E a partir desse histórico, que é importante caso a gente faça alguma besteira, do tipo, adicionei um novo campo, mas que é um campo obrigatório. Como é que os registros já salvos vão lidar com esse novo campo obrigatório, né? Se eles não têm esse campo obrigatório? Então, ele faz essas pontuações para a gente poder corrigir também em tempo ali de execução, colocar, não sei, algum default para esses valores, ou enfim, lidar com esses registros que estão salvos ali, tá? E aí, durante o comando migrate, esses dados são enviados para o esquema do banco de dados, tá? O PyCache, ele é um diretório do Python para poder armazenar arquivos compilados em bytecode. É uma memória cachezinha do Python para facilitar e ser mais rápido, né, a parte de execução dos módulos do nosso projeto. Geralmente são automaticamente gerados aí pelo Python em vários projetos, não somente no Django, tá? Tem um diretório também, scripts, que é um diretório que pode ser usado para armazenar scripts Python personalizados, que são usados para tarefas específicas de automação ou administração do projeto. Esses scripts podem ser executados independentemente do seu aplicativo Django. Então, por exemplo, estou criando um broker, né, em Python. Então, esse broker que eu estou criando, eu vou colocar dentro de uma pasta scripts, né? Coloquei dentro de uma pasta scripts. Esse broker ele vai precisar fazer uma comunicação entre um dispositivo via socket e entre uma aplicação via API, né? Então, eu utilizei Django para poder construir a API e dentro dele eu adicionei essa parte chamada scripts, porque é nela que cabe essa parte de conexão, que é um arquivo, né, separado, que ele vai fazer outras funções ali personalizadas para o meu projeto, beleza? Então, essa é uma pasta para a gente poder armazenar esses scripts em Python aí. Agora a gente vai para a parte dos arquivos, né? A gente tem um arquivo DB SQLite 3, que é um arquivo do banco de dados SQLite padrão, que é criado quando a gente executa o comando migrate, né, pela primeira vez para aplicativos que usam SQLite como back-end do banco de dados padrão. Então, automaticamente, o Django, na verdade, ele já usa o SQLite como uma espécie de banco de dados para testes, tá? Então, quando a gente faz as migrações, ele salva dentro desse arquivo padrão os dados do banco de dados. E é só isso que ele faz, tá? Forms.py ele é um arquivo opcional também, que a gente usa para poder definir os formulários do Django, que são usados para poder coletar e validar dados de entrada do usuário. Esses formulários do Django ele podem ser definidos manualmente em forms.py ou usando classes de formulário genérico fornecidas pelo Django. Então, são arquivos de formulários que a gente envia através de HTML, né, para o usuário digitar as informações, a gente poder renderizar essas informações e tudo isso é responsável pelo Forms, tá? O arquivozinho forms.py que a gente implementa através de forms, model forms do Django, já implementa tudo isso aí pra gente. A gente só usa o modelo, como também apresentei na aula passada, né? A gente fez um exemplo lá de um formulário utilizando esse forms.py. Tem também o requirements.txt, que é um arquivo muito importante, porque ele vai ajudar a gente a listar as dependências do Python do projeto para ele ser executado. E a gente vai precisar dele porque é o seguinte, a gente vai precisar de versões específicas, né, do Django, nosso ambiente virtual, por exemplo. E a gente não vai carregar o nosso ambiente virtual no GitHub.
São muitas informações para a gente carregar lá, né? Desnecessário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo chamado requirements.txt e vai carregar dentro de requirements todas as dependências da gente, beleza? Como é que a gente faz isso? Precisa verificar qual dependência eu estou usando, qual a versão. Não é necessário. A gente usa um comando chamado pipfreeze maior igual que maior que e o nome do arquivo requirements.txt. Então ele vai pipfreeze, ele carrega todas as dependências e o maior que escreve no próximo arquivo que seria o requirements.txt. Então automaticamente já escreve as dependências dentro do requirements. E quando a gente precisar baixar essas dependências do requirements, a gente faz um pip install -r requirements.txt e ele já vai baixar automaticamente aí todas as dependências que foram registradas dentro do requirements.txt. Beleza? Então, o que é que ele fala aqui? Né? Que esse arquivo é usado para listar todas as dependências do Python que nosso projeto requer para ser executado. Ele geralmente é usado com ferramentas de gerenciamento de pacotes, como o pip, para instalar todas as dependências necessárias com um único comando. Isso é útil para garantir que seu projeto tenha todas as dependências corretas e na versão correta. Foi exatamente o que eu falei, né? Não tem nem mais o que falar. O Procfile a gente vai usar lá no final, se a gente usar, tá? Ele é um arquivo usado para poder definir os processos que vão ser executados em um ambiente de implantação de plataforma como serviço, que é a parte justamente da gente transformar o ambiente de teste, ambiente de desenvolvimento, para o ambiente de produção, tá? E a gente faz essas implantações através do Heroku ou até de outras plataformas também. Mas eu sei que o Heroku ele utiliza o Procfile para fazer isso, tá? Ele especifica os comandos necessários para iniciar o servidor web, como informar qual é o servidor web, como o Unicorn, por exemplo, e outros serviços necessários para o funcionamento do aplicativo. Também você pode enviar comandos para retornar um log de erros para o seu servidor, enfim. Então, é um arquivozinho, não tem extensão, é exatamente isso aqui com P maiúsculo, que ele vai definir só essas configurações aí para a gente poder fazer a implantação, tá? A gente tem a parte de arquivos estáticos, né? Como é que a gente utiliza os arquivos estáticos e quais são esses arquivos estáticos? Como eu falei para vocês, a gente tem o CSS, JS, imagem como arquivos estáticos. No arquivo de configuração do projeto, no settings.py, a gente tem uma constante chamada static URL. E ela vai apontar para o diretório que os arquivos estáticos serão armazenados. A gente vai salvar os arquivos estáticos em um diretório static, que é o padrão do Django. E dentro do static a gente vai ter uma pasta para cada aplicativo. Dentro da pasta do aplicativo, então static/aplicativo, teremos os diretórios para os arquivos estáticos, CSS, imagem JS. Vamos ver isso aqui na prática. Então aqui no lado esquerdo, a gente consegue reparar, né? Então a gente tem um aplicativo, tá? Que eu chamei de exemplo static. E a gente tem aqui uma pasta static, o nome do aplicativo e uma outra pasta com o tipo de arquivo que a gente vai utilizar. Nesse caso, o CSS. Aí dentro dessa pasta do CSS a gente tem o style.css, tá? E como é que a gente faz para poder carregar esses arquivos dentro do nosso HTML? Lá em templates a gente vai ter o nosso template, né? Nosso arquivo HTML, esse index.html. Dentro dele eu posso usar uma tag do Python chamada load. E aí eu vou carregar os arquivos estáticos dentro desse HTML. Então, eu só faço load static e ele vai carregar aqui essa pasta. Quando ele carrega essa pasta, eu consigo relacionar qual é o estilo que eu vou utilizar, por exemplo, né? Então, eu posso fazer um href aqui para esse static, para esse diretório, apontando para esse diretório, e aí eu especifico qual é o arquivo, que está no exemplo static, css style.css. Tá? Essa aqui é uma boa prática da gente poder organizar nossos arquivos estáticos no Python. Beleza? A gente pode alterar também, tá? Lá no static URL a gente pode alterar esse diretório aí que ele aponta. Então, como eu falei para vocês, a gente carrega, né, usando essa tag aqui do Django, load static, e a gente vai carregar aquele diretório. E para poder fazer uma referência para um arquivo específico, a gente só usa uma outra tag, agora chamando, né, esse diretório static e passando qual é o endereço do nosso arquivo. Essa aqui só é uma demonstração, né, de como é que vai ficar organizado os diretórios dos arquivos. E por fim a gente tem o gitignore, né, que é um arquivo muito importante
quando a gente está falando de ambiente de desenvolvimento, principalmente com várias pessoas, né, trabalhando junto, ou para você publicar também o seu projeto no GitHub. Então, só trazendo uma revisãozinha, o Git e o GitHub eles são ferramentas importantes aí para poder fazer o versionamento e disponibilização do código. Então, o Git ele trabalha com versionamento e o GitHub com a parte de disponibilizar o seu código na internet, né? A disponibilização ela também gera cuidados com a segurança. Além disso, muitos arquivos desnecessários para outros programadores podem acabar dificultando a compreensão do projeto. Quando usamos o versionamento, usamos o arquivo .gitignore para marcar quais arquivos e ou diretórios não devem subir junto com as atualizações. Então, perceba o seguinte, quando a gente está lidando com um projeto, muitas vezes a gente tem as credenciais do banco de dados dentro desse projeto, ou a gente tem chaves secretas desse projeto, variáveis que não devem ser disponibilizadas para todos os programadores, por uma segurança do nosso projeto. Então a gente precisa fazer com que o Git ignore essas informações. E é justamente para isso que existe o Git Ignore, para ele ignorar essas informações, esses arquivos ou esses diretórios. Beleza? Um outro exemplo é o Venv, como eu falei para vocês. Quando a gente cria um ambiente virtual do tipo Venv, não é necessário a gente disponibilizar ele no nosso GitHub, porque ele é muito pesado e ele contém muitos arquivos necessários que outros programadores não vão utilizar porque eles também vão criar o seu próprio ambiente virtual. Beleza? Então a gente simplesmente ignora o envio do Venv para o GitHub. Um outro exemplo é puramente o banco de dados. A gente tem um arquivo aí, o DB-SQLite 3. Você não pode subir esse arquivo para o GitHub. Por quê? Porque você tem dados, né, sensíveis de pessoas ou outros tipos de dados guardados ali que não devem ser disponíveis para todo mundo. Tá? Então a gente não disponibiliza esses dados e por isso a gente utiliza esse arquivo, ele é um arquivo, tá? Chamado gitignore, para quando a gente fazer o commit do nosso Git, ele simplesmente ignorar esses arquivos que foram escritos dentro do gitignore, tá? Qual a importância disso? A gente limpa os nossos pushes do GitHub, a gente evita poluição, tornamos o nosso projeto mais seguro e mais privado, melhoramos o desempenho. Com um projeto mais seguro, o que é que ele faz? O gitignore remove arquivos sensíveis, como chaves de APIs, credenciais do banco de dados, arquivos de configuração local e outros dados confidenciais do controle de versão. Para você poder criar o seu gitignore, você poderia simplesmente pesquisar, na verdade escrever dentro do arquivo quais são os arquivos que você não quer que subam para o GitHub. Mas já existe isso pronto também, né? Se a gente pesquisar na internet um gitignore para um projeto Django, para um projeto Python ou para qualquer outro tipo de projeto que você estiver trabalhando, você vai encontrar um arquivo gitignore já com essas informações, né? Vamos abrir esse link aqui para a gente poder visualizar. Pronto, então eu abri aqui esse arquivo do gitignore, a gente poderia copiar esse arquivo tranquilamente, tá? E a gente consegue visualizar todos os arquivos que vão ser ignorados de um projeto, beleza? Então ele ignorou aqui do tipo arquivos do tipo byte compiled, que eu falei para vocês, né, os bytes compilados que estão lá em PyCache, arquivos de distribuição, arquivos que instalam logs, arquivos de testes unitários, arquivos do Django em si, então PyCache, o logpod, PyC, localsettings.py, um arquivo chamado env, que a gente vai guardar as variáveis do ambiente, o arquivo DB-SQLite 3, que eu falei para vocês que é justamente o banco de dados, beleza? Ele tem um venv aqui também em algum lugar, deixa eu só achar aqui. Se ele não tiver o venv, a gente registra. Ele colocou como um arquivo de ambiente virtual apenas o env, né? Mas se eu não me engano, esse aqui já tem um venv. Deixa eu confirmar. Então você pode assim, olha, aqui pronto, ele já tem um diretório chamado venv também, né? Que são arquivos de ambientes virtuais. Na verdade, diretórios de ambientes virtuais. Então eu falei para vocês que quando a gente vai criar um ambiente virtual, que é o Python-m venv, e coloca o nome do ambiente virtual, a gente geralmente coloca venv ou env, tá? Que são padrões, mas você pode colocar o nome que você quiser para o seu ambiente virtual. Mas tem que ter esse cuidado que quando a gente for usar o gitignore, geralmente como eles não são padrões, o nome que você vai colocar,
é interessante você adicionar aqui, tá? E o padrão é justamente esse. É só você pular uma linha e colocar qual é o nome do diretório, seguido de uma barra, ou o nome de um arquivo também, tá? Ou a extensão, enfim, ele tem várias configurações. Então, o que significa isso aqui, né? Qualquer coisa com a extensão IWS. Então, você pode ter o nome que for, mas se tiver a extensão IWS, ele não vai carregar. Qualquer coisa que tiver entre esses diretórios aqui, né? Entre esse arquivo e esse diretório, também não vai carregar. O próprio arquivo DB SQLite 3 que eu falei para vocês, arquivos de backup, enfim. Então você pode utilizar um arquivo desse aqui do gitignore e ele não vai estar carregando as suas informações para o seu GitHub, beleza? E pronto, é isso. Vou deixar de novo, né, novas leituras obrigatórias aí para vocês, se aperfeiçoarem um pouquinho nessas informações. Como é que organiza, né, um bom projeto em Django. Do Eduardo Kuducos aqui. E peço que vocês leiam, né, e tragam aí para a próxima aula para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Beleza? Valeu, gente. Qualquer coisa é só deixar aí nos comentários. A gente se vê na próxima aula. Falou!